Agora o exercício 13 do Thomas sobre campos conservativos, ele pede o seguinte, para a gente calcular a integral. Aqui ele dá 2 pontos, né, de 0, 0, 0 a 2, 3, menos 6 desse campo aqui. E se a gente for observar, como ele não está dando ao longo de qual curva, uma parametrização para uma curva desse ponto até esse ponto, a gente já desconfia que só depende, né, que essa integral, o valor dessa integral só depende do valor de alguma certa função no ponto final e no ponto inicial. Para a gente poder usar toda aquela equivalência que a gente sabe sobre campos conservativos, sobre campo gradiente, a gente precisa primeiro testar se esse campo realmente é conservativo. Então, a gente vai observar, chamando, né, de novo, esse cara aqui de M, esse aqui de N, esse aqui de P, que deu M, deu Y, né, vai dar 0, que vai ser igual a derivada de N, parcial de N, em relação a X, a mesma coisa entre essa e essa, de M em relação a Z também vai dar 0, que também vai ser igual de P em relação a X, tá vendo? E agora, já fiz essa com essa com essa, agora eu vou fazer N e P. Derivada de N em relação a Z, isso aqui, ó, derivada disso aqui em relação a Z dá 0, que também é igual a derivada de MP, parcial de P em relação a Y. Então, por essas três igualdades, eu tenho que F é conservativo, aqui não tem nenhum problema de domínio, não tem nada dentro de denominador, dentro de raiz. E nós vimos que um campo ele é conservativo somente se existir uma função potencial, uma certa F potencial, tal que F é igual ao gradiente dessa F aqui. E quando isso acontece, a gente vai ter que a integral de F de um ponto A até um ponto B, ela só vai depender do valor da função potencial no ponto final, menos o valor da função potencial no ponto inicial, ok? Então, para a gente poder usar isso aqui no cálculo dessa integral, a gente precisa achar essa função potencial aqui. Como que a gente acha essa função potencial? Usando essa igualdade. Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, que F é igual a gradiente de F. O que isso significa? Quem que é F, né? É 2x na primeira entrada, 2y, 2z. 2x, 2y, 2z. Quem que é gradiente de F? É derivada parcial de F em relação a x, derivada parcial de F em relação a y, derivada parcial de F em relação a z. Vamos pegar agora a primeira igualdade, que eu tenho 3, né? Tem isso igual a isso igual a isso, e esse igual a esse, ok? Vamos pegar aqui a primeira, essa aqui é a nossa 2 e essa é a 3. Pela primeira, a gente tem o seguinte, que derivada de F em relação a x é igual a 2x. Se eu integrar tudo isso em relação a x, eu vou ter 2x ao quadrado sobre 2 mais uma função do que sobrou, né? Que eu integrei uma função do R3 em relação a uma derivada, uma variável só, que é a x, eu tenho que vai sobrar aqui uma função de yz. Se eu uso agora a minha segunda igualdade, df dy igual a 2y, né? Isso igual a isso, integro as duas agora em relação a y, vou obter y ao quadrado mais uma função do que sobrou. E por fim, se eu integro essa terceira igualdade em relação a z,
Também vou achar z ao quadrado. E o que sobrou, né? Z, então, vai ser uma função de xy. Agora, quem é minha f? Olhando aqui para essas três igualdades, né? Tudo isso aqui, olha, tá dando a f, né? Isso aqui tá dando f, isso aqui tá dando f, isso aqui tá dando f. Por inspeção, a gente consegue ver que, né, para essas três aqui, a nossa f vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais uma constante. Observa que dá certinho, ó. Olha aqui pela primeira. X ao quadrado mais uma função de yz. Ou eu posso olhar como y ao quadrado mais uma função aqui, ó, tá vendo? De xy, ó, de xz. Mesma coisa aqui, ó. A f tá sendo igual a z ao quadrado mais uma função de xy. Então, faz sentido essa função aqui satisfaz essas três igualdades. Agora, a gente já tá pronto. Agora que a gente já sabe essa f aqui, a gente já tá pronto para calcular essa integral aqui. Usando isso. Tá? Então, eu vou ter que a integral de f de 0, 0, 0 até 2, 3 menos 6 vai ser igual a fzinha em ponto B, que é o ponto final, né? 2, 3 menos 6 menos ponto inicial de 0, 0, 0. Então, isso daqui é igual. Quanto que é f de 2, 3 menos 6? É 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Mais 3 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais essa constante aqui. Menos, quanto que é f de 0, 0, 0? F de 0, 0, 0 é só a constante. É 0 mais a constante. Então, a constante aqui corta. Isso aqui dá 49.